Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à resolução da questão de número 164 do Caderno Amarelo do Enem de 2021. Lembrando que nós temos uma playlist só com as questões dessa prova, ok? Caú, como é que eu faço para encontrar uma playlist que me interessa no teu canal? Olha só, estou aqui no YouTube, cheguei no YouTube e digitei Caú Matemática, C-A-H-U, esse U tem um acento agudo, matemática, digitei. Quando eu digitei, veja que nas primeiras opções, às vezes é a primeira, às vezes é a segunda opção, aparece aqui o canal, KU Matemática. Veja que aqui já não é o canal, aqui já é um vídeo do canal, aqui é outro vídeo do canal, mas eu estou interessado nesse momento no canal. Apareceu o canal KU Matemática, digitou no canal, aparecem umas abas aqui, início, vídeos, é essa aba aqui, playlist. Quando você clica nessa aba, aí aparecem diversas playlists aqui, tá? E aqui você provavelmente vai encontrar alguma coisa que te interessa nessas diversas playlists. E aqui você encontra os vídeos dessa playlist. Então você escolhe primeiro a playlist e depois você escolhe o vídeo. Se for uma playlist de questões de Enem, questões de OBMEP, você pode sair tentando fazer na ordem que você quiser. Se for uma playlist de um assunto específico, eu sugiro que você assista às aulas na ordem sugerida. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos lá. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade de formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 99 para 2000 e de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 será de... Então aqui as alternativas. Pessoal, vamos dar uma lida novamente na pergunta. O número mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... A única coisa que eu pulei aqui é que ele quer esse valor com duas casas na parte decimal. Poxa, mas como é que eu vou saber a relação de médicos por 1.000 habitantes em 2020 se eu nem sei quantos médicos tinha em 2020, como também não sei a população de 2020? Então, primeiro eu preciso descobrir essas duas coisas. Como que eu vou descobrir isso? Olha só, a variação do número de médicos e da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Opa, essa informação é boa, porque se eu descubro a variação de 2010 para 2020, é só eu pegar esse valor aqui, acrescentar a variação e eu descubro quantos médicos tem em 2020. A mesma coisa aqui, se eu descubro a variação de 2010 para 2020, eu pego esse valor, acrescento a variação, vou descobrir o valor da população brasileira em 2020. E eu pego essa variação de 2010 para 2020 pela média entre a variação de 99 para 2000 e de 2000 para 2010. Veja, por exemplo, os médicos. Teve uma variação de 1990 para 2000. E teve outra variação de 2000 para 2010. Se eu quero a média, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar essas duas variações e dividir por 2. Uma maneira bem prática de adicionar essas duas variações é pegar a quantidade em 2010 menos a quantidade em 1990. Então, vai ser 365 mil menos 219 mil. Vamos fazer essa conta aqui? Para facilitar a minha vida, eu vou fazer 365 menos 219. Então, 365 menos 219. Então, fazendo essa conta, vai dar 146. Lembrando que tem playlist no canal sobre subtração e que tem gente que faz de um jeito e tem gente que faz de outro jeito. E em relação à população brasileira, qual vai ser a soma das duas variações? É só pegar 191 mil menos 147 mil. Para facilitar a minha vida, 191 menos 147. Então, esse 146 é a soma das variações dos médicos e esse 44 é a soma das variações da população. Só que para calcular a média de dois valores, eu preciso pegar a soma e dividir por 2. Então, quando eu dividir por 2 esse 146, eu vou ter o quê? 73. Lembrando que são 73 mil, né?
E esses 44, quando eu dividir por 2, eu vou ter o quê? 22. Lembrando que 22 mil. Então, vamos descobrir a população de médicos em 2020? Então, é só eu pegar 365 mil, que é a quantidade de médicos em 2010, e adicionar mais 73 mil, que foi a variação de 2010 para 2020. Então, deixa eu fazer aqui. 365 mais 73. 5 mais 3, 8. 6 mais 7, 13. Vai 1. 3 mais 1, 4. Então, 438 mil é a quantidade de médicos em 2020 e a população brasileira em 2020. É só eu pegar os 191 mil mais a variação de 22 mil. Isso aqui vai dar 1 mais 2, 3. 9 mais 2, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 213 mil. Deixa eu colocar essas informações aqui. A quantidade de médicos em 2020 é de 438 mil. E a população brasileira em milhar. Isso quer dizer que a população, por exemplo, em 1999 não é de 147 mil, é de 147 mil milhares. Então é de 147 mil vezes mil, que dá 147 milhões. A população brasileira em milhar em 2020 é de, pelo nosso cálculo aqui, 213 mil milhares. E olha a pergunta. O número mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020. Eu quero 1.000 habitantes, então aqui eu boto 1. Por quê? Porque está em milhar. 1 milhar é 1 vezes 1.000, que dá 1.000. Então eu quero que a população aqui em milhar seja 1 e eu quero saber esse valor de x aqui. Eu posso fazer isso aqui por regra 3, porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Opa, mas espera aí, se essas grandezas são diretamente proporcionais e a população saiu de 213 mil para 1, isso quer dizer que esse valor de 213 mil foi dividido por 213 mil. Ora, mas se isso acontece com uma grandeza, tem que acontecer com a outra também. Então, esses 438 mil aqui também vão ter que ser divididos por 213 mil. E aí você vai achar o valor de x. Então, basta fazer essa conta, 438 mil dividido por 213 mil. Eu cancelo esses 3 zeros aqui com os 3 zeros de cá. Então, basta eu fazer 438 dividido por 213. Vamos fazer aqui? 213 vezes 2 dá 426, que já vai chegar próximo de 438. Então, vou botar um 2 aqui, né? 2 vezes 213, 426. Para 438, vão faltar 12. Eu quero continuar a conta, então eu preciso botar uma vírgula aqui. E aí eu posso acrescentar um zero. Opa, mas não dá para dividir aqui, porque 120 é menor do que 213. Ah, mas eu tenho que botar alguma coisa aqui, então vai ter que ser zero. E agora eu posso colocar mais um zero aqui. Se eu botar 6, já passa, porque 6 vezes 200 já daria 1.200. Então aqui tem que ser 5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 5 vezes 2, 10. 1.200 menos 1.065 vai dar 135. Veja que a conta ainda não acabou. Mas olha a pergunta. O número mais próximo do número de médicos por 1.000 habitantes no ano de 2020 seria de... Então, x é de aproximadamente 2,05. Veja que nas alternativas aqui, o valor mais próximo é de 2,06. Então, seria a letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.